Fala, fala, meu querido DevPro, estamos aqui para o episódio de número 144. Nerd que é nerd nunca deixa de ser nerd. Então eu observei aqui 144 é 12 ao quadrado da época que eu estudava para vestibular, eu memorizava lá os números ao quadrado. Naquela época acho que eu sabia até o 30 eu sabia todos, mas veio aqui na minha memória, nerd que é nerd não deixa de ser nerd. Mas, indo aqui para o assunto de hoje que nós tínhamos prometido este episódio no episódio anterior, o episódio de hoje será o que estudar para conseguir a minha primeira vaga como Dev Front-End. Então, para você que está querendo entrar nessa área de programação, hoje a gente vai revelar todo o caminho com detalhes do que você precisa estudar e, de repente, até que você pode evitar, que não é necessário. Relembrando que esse episódio é a continuação do anterior, onde a gente tratou de uma trilha fundamental, de quais seriam os temas fundamentais se você quer ser um programador web, ou seja, se você quer ser um programador tanto que vai mexer com a parte de front-end quanto de back-end. A gente colocou essa trilha no episódio anterior e, inclusive, estamos aí colocando vídeos no nosso canal do YouTube com esse conteúdo que a gente disse lá no conteúdo anterior, tá? No episódio anterior de número 143. Então, se você quiser ter acesso a esse conteúdo, acessa lá o nosso canal DevPro. Sim, se inscreve assim mesmo. Canal Dev com Demudo Pro. Se você acessar lá no YouTube, você vai ter acesso às aulas do que a gente falou na aula anterior. Mas se você já se definiu e quer virar o desenvolvedor front-end, não perca este episódio aqui de hoje. E para falar sobre este episódio, novamente aqui, o meu companheiro instrutor aqui da DevPro, o Roger Camargo, que é Dev Full Stack já com 19 anos de experiência, manja tanto de back quanto de front-end, mas se dedicou agora nos últimos anos a estudar com profundidade esse assunto. Não à toa, ele é o nosso líder da trilha de front-end aqui dentro da DevPro e ele vai compartilhar aqui com a gente quais serão aí esses temas. Então, Roger, boa noite, meu querido. Seja muito bem-vindo. Boa noite. Valeu aí pela introdução. Então é isso aí, galera. A gente já começou esse assunto, né? Então quem não teve a oportunidade de ver, pode voltar lá. E aí, como a gente vai fazer? Vamos compartilhar a tela? Ah, se quiser, pode compartilhar sim, Roger. E enquanto você vai compartilhando, vamos ver. Se você não conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo, você me avisa que eu dou aquela força. Mas o que eu coloquei aqui de pergunta, né? Que às vezes a pessoa tá chegando aqui de paraquedas, ainda não é dev, não sabe o que é um dev, não sabe o que é front-end. Então a primeira pergunta é, o que é essa tal, né, especialização de um dev web? O que quer dizer isso, né? O que quer dizer esses termos aí, e, em particular, o que é um dev front-end? O que ele faz aí? Então agora estamos aqui, ó, já vindo aqui para a parte visual, que justamente o Roger, tendo se especializado nessa área de front-end, ele consegue desenhar, é uma habilidade que me falta, né? Por isso que eu sou back-end raiz, porque se eu tentar desenhar qualquer coisa, mesmo no computador, eu tenho uma dificuldade danada. Já o Roger já não, ele consegue ter essa habilidade de mostrar visualmente aqui o guia que a gente vai passar para você, inclusive o endereço aí no GitHub. Mas, como eu já tinha perguntado antes, Roger, o que é esse tal de Dev Front-End? Você conseguiria aí explicar para a galera que é leiga, que está caindo aqui de paraquedas, o que é ser um Dev Front-End? Boa. Então, quem vai trabalhar mais com tecnologias, né? A fundação das tecnologias, JavaScript, HTML e CSS. Né? E aí você vai, quando você acessa uma aplicação web, né? Você está acessando um site que é dinâmico, né? Ele conversa com o back-end, que vai gravar dados no banco de dados. E o front-end é essa parte que os usuários vão acessar, né? Então, é tudo o que você interage com a aplicação. De uma forma bem... Ou seja, não é? E às vezes eu até tenho um pouco dessa... Digamos, eu tento traduzir um pouco do termo também para entender, né? Então, o dev é um desenvolvedor, é alguém que trabalha com tecnologia. E aí existem as diversas especializações. Front, do inglês, quer dizer frente, né? Então, é a frente com a qual o cliente tem acesso. Ou seja, sempre que você está acessando um site, que você está vendo um componente visual,
tá vendo um botão na tela, tá vendo um formulário, tá vendo uma página, tá lendo um cabeçalho, a gente tá falando dessa parte do front-end, né? E aí as tecnologias que englobam essa parte básica de front-end a gente até discutiu na aula anterior, e o Roger está mostrando aqui na tela agora, né? HTML, CSS e JavaScript são as tecnologias básicas para você construir essas páginas de front-end. E aí eu acredito que o Roger vai detalhar um pouquinho, não vou dar aqui spoilers, mas eu acredito que o Roger vai detalhar para a gente cada uma aí dessas tecnologias para você ter um roteiro do que você deve estudar para entrar nesta área aí, na área de front-end. E aí só um gancho, né? Até em faculdade tem disciplinas, que é a parte de interação, né? De homem-computador. E aí essa interação, né? Desde você pensar um fogão, quando você vai ligar um fogão, tem uma interface, né? Então como que você interage? Inclusive tem torneiras, fogões, que você vai ligar e, sabe, você tem trabalho, porque aquilo não teve, né? Algo relacionado ao design, né? De como você vai interagir. Então, dentro do mundo do front-end, também dá para se especializar nessa parte de usabilidade, né? Então, ou seja, o front-end não é só você jogar botões na tela ou fazer, né, um conteúdo e tá feito o front-end, né? Então, é muito mais do que isso. Então, às vezes, tem sites muito bonito e difícil de você achar o que você precisa, né? Então, o front-end dá para seguir vários caminhos. Também. Não queria falar nada aí, ó, mas site é difícil de usar. Google é mestre nisso, em ser difícil de achar os botões nos aplicativos dele. São muito completos, mas você quer fazer alguma coisa ali, tem que pesquisar, vai cair em 3 páginas de ajuda, e aí é justamente alguém que não pensou, né, com mais carinho no cliente, no caminho que ele tem que seguir para conseguir completar os objetivos que o usuário quer quando ele está utilizando a sua aplicação. Então, verdade, tinha até esquecido aí da parte de usabilidade, que já fazendo aí o papel também de tradutor dos termos da sopa de letrinha, a turma costuma chamar de UX. Mas você também vai ouvir a versão em inglês, que seria o UX em inglês, vai ficar UX, que seria User Experience, ou seja, experiência do usuário. Seria mais ou menos a isso que você está se referindo, certo, Roger? Certo. Maravilha. E aí, meu querido Roger, como é que começam aí os temas, né? Relembrando que na parte fundamental, você já vai ter aprendido ali o HTML básico, CSS básico. Eu até, por acaso, no momento dessa gravação, eu terminei esta parte mais básica da trilha fundamental, que foram 14 aulas. E quando eu conversei com o Roger pra gente determinar o que seria essa trilha, eu fiquei pensando e eu falei, Roger, mesmo a pessoa que trabalha com back-end, ela precisa chegar no nível de entender como é que os dados vão sair da tela e chegar no servidor. Por isso, conhecer HTML e CSS básico tem que ser algo que mesmo uma pessoa que vai se dedicar ao back-end, vai ser um episódio específico que a gente vai gravar, potencialmente o próximo 145, precisa saber disso. Então eu acredito que o Roger agora vai se aprofundar um pouquinho nesse assunto para quem decidir se especializar nessa área de front-end. Legal. Mas lembrando, né, que o podcast, geralmente as pessoas estão escutando, né? Mas Sim. A gente está gravando a tela, então quem conseguir acessar tem algumas imagens aqui que pode ajudar um pouco também. Tá? Isso. E se você é front-end, se é visual, né? Só relembrando, a gente posta o vídeo junto, ele sai tanto no YouTube quanto agora no Spotify também. Você consegue o Spotify com vídeo, mas eu vou procurar me atentar aqui para caso tenha alguma referência a algo visual que o Roger faça, eu vou tentar traduzir para você que de repente está escutando aí no carro, ou correndo na rua, fazendo seu exercício, está na academia aí, escutando com o seu fone. Mas manda bala aí, meu querido Roger. Então essa primeira imagem é referente justamente ao vídeo 143, onde tem todo o fundamental, né? Então a gente não vai ficar aqui detalhando isso, mas basicamente, né, você aprendeu o fundamental, ou seja, você não ficou se aprofundando lá no CSS, no HTML, mas você teve uma ideia, você viu o que é capaz. E aí, de quebra, você também, estudando essa parte do fundamental, você chegou em algumas dores, e aí ferramentas para resolver isso. Por exemplo, o Git, GitHub, fazer um deploy, né? E aí também você tem uma pincelada na sintaxe de uma linguagem, que foi o JavaScript, e um pouco de lógica de programação. E aí o que acontece com isso? Depois que você terminou esse fundamental,
E é legal, né, quando a gente vê estudantes, tem pessoas que estão ali e se descobrem na parte de lógica e quer saber mais de algoritmo, né? E tem pessoas, não, que se diverte com front-end e falam, não, eu quero me especializar nisso, tá? Então, você começa a decidir mais se você quer ir mais pro front-end ou pro back-end. Mas daí vale lembrar que também você pode se especializar no front-end e não é só ficar no HTML e do CSS. Então a gente vai ver, então é agora que a gente vai detalhar isso, né? Então eu vou para a segunda imagem agora, tá? Eu vou pular toda a parte aqui do fundamental. E aí relembrando aí para quem estiver ouvindo, né, Roger, já que você está falando, as imagens que o Roger está apresentando, elas estão presentes no GitHub, tá? Depois a gente vai, inclusive, incluir o link no GitHub na descrição do episódio. Mas, caso você precise ouvir, para os amigos que não conseguem ouvir de repente, né, o pessoal que tem questão de não enxergar, é o github.com/devpro, DEVPRO, -br, guia, é o tracinho, tá? Guia, tracinho, definitivo, tracinho, do, tracinho, 0, tracinho, A, tracinho, primeira, tracinho, vaga. Se considerando que esses tracinhos seriam os espaços, seria guia definitivo do 0 à primeira vaga. Perdão aí, Roger. Agora mostra aí pra gente a imagem que vem aí. Agora vem os detalhes. Isso. Então aqui, imagine que você, né, decidiu, não, beleza, gostei, né, da parte de lógica de programação, mas eu também gostei muito do front-end em si, então eu quero me especializar mais nessa parte. E aí, então, aqui é a trilha web, né? Então, o legal, diferente um pouco da imagem anterior, onde é legal seguir mais a sequência que a gente colocou lá, aqui é um pouco mais aberto. Então, se você, ao mesmo tempo que você quer se especializar no front-end, você fala, poxa, mas eu não quero começar se aprofundando no CSS, ou eu quero. Então, você pode brincar um pouco com a ordem aqui, tá? Então, tem um pouco mais de liberdade do que a imagem anterior, tá? Então, nós temos aqui, vamos lá, temos uma caixinha de Mobile First e responsividade. Daí tem uma parte aqui chamada Web Feliz, tá? Daí vem a parte aqui de ferramentas e boas práticas. Daí a gente vem para JavaScript e páginas web. Daí depois se aprofunda mais no CSS, que tem, né, lá no fundamental a gente viu poucas coisas do CSS, era mais só para ter essa visão geral. E aí entra, né, no framework JavaScript, né? Daí lembrando que tem muita gente que atropela aqui, né, e parte estudar direto um framework. E aí muitas pessoas acabam se frustrando. Então é legal, então aqui é o momento, daí sim, agora, depois, ou seja, você já viu um pouco de JavaScript, entendeu um pouco, e a gente vai detalhar essa caixinha do páginas web, né? E aí sim você chega nesse framework JavaScript. E aí, por último, é um pouco no que a gente chamou aqui de front-end no mundo real. Mas o que é isso, né? Porque quando você cai num projeto, numa empresa, ele tem uns detalhes a mais, né? Por exemplo, um gerenciador de pacote, ele tem todo um esquema de build, então isso é o JavaScript do mundo real, tá? Então, note que você pode fazer toda a parte de framework, aprender componentes, criar componentes web, e sem usar essa parte, né, de tudo que você vai ver numa empresa de verdade. Ou seja, aí, todos esses termos, se você não entendeu, gerenciador de pacotes, deploy, se você está chegando aqui agora e ainda não viu isso, fique tranquilo, porque essa foi a visão geral que o Roger passou para você ter ideia de qual caminho a gente vai percorrer dentro dos tópicos. E agora eu acredito que o Roger vai detalhar cada uma dessas caixinhas aí, né? Começando por tal desse mobile first, né? E responsividade. O que é isso aí de responsividade? Eu vou responder rápido as coisas? Como que funciona? O que quer dizer esse termo aí, Roger? Explica pra gente, cara. Legal. Então vamos descer aqui, que aí tem mais detalhes dos itens, né? Basicamente, em poucas palavras, é você começar um produto que você está fazendo web, mas você vai assumir que os usuários que vão acessar o seu produto que você está fazendo vão acessar do celular, né? Então isso é o mobile first.
Então, você vai desenvolver pensando primeiro no dispositivo pequeno, né? E responsivo, quando você fala de uma aplicação responsiva, quer dizer que se a pessoa acessar o seu produto pelo computador ou pelo tablet, a aplicação web ela vai se adaptar. Então, ela vai ficar responsiva, ela vai se adaptar, né? Então, só que o mobile first quer dizer, você sabe, você fez uma pesquisa, ou, né, por exemplo, pessoas que estão comprando um ticket para um cinema ou alguma coisa, provavelmente ele está ali no celular, o celular está todo o tempo, né, no nosso bolso, então a pessoa vai puxar o celular e vai acessar. Então você já não deixa a sua aplicação, por exemplo, não tá um botão disponível, porque se você faz desktop, né, pensando no computador, quando a pessoa acessa no celular, pode ser que aquele botão está escondido lá embaixo e a pessoa não vê e não clica. Então o mobile first não, ele trata isso, você testa primeiro no mobile. Uma curiosidade aqui, Roger. Enquanto você estava explicando, eu fui pesquisar, né? Eu pesquisei aqui no Google. E por que você faz isso? Obviamente você tem que observar o nicho para o qual o seu produto vai atender. Mas só os dados de maneira absoluta já dão a ideia de por que várias empresas começam com essa estratégia, né, de mobile first, de celular first, de celular primeiro. Por quê? Olha só, no Brasil, pesquisado agora, dia 8 de novembro de 2003, às 20h24 da noite, no Brasil, atualmente, cerca de 92 milhões de pessoas, o que representa 62% da população, ou seja, mais da metade, 12% a mais da metade, acessam a internet apenas pelo celular. Então, como a maioria das pessoas hoje acessa a internet através do celular, nada mais inteligente se você quer aumentar a efetividade do seu site, e o objetivo do site é ser acessado, este é o objetivo, você vai fazer o mobile first. Por quê? Porque a maioria das pessoas estão acessando a internet com o celular. Não duvido nada que a maioria de vocês estará escutando esse podcast, provavelmente pelo celular, a maioria de vocês. Mas segue o jogo aí, meu querido Roger. Então, né, lembrando, no CSS você consegue colocar propriedades, por exemplo, deixar a letra menor, né? Então, imagine que você coloca um título, um H1, e aquele título fica grande. Então, você vai lá e diminui um pouco a fonte, né, para títulos. Então, isso você já está deixando, você já está pensando que quem for acessar vai do mobile e, né, do celular, e ele vai conseguir ver aquele título sem quebrar, né? Então, todo o seu CSS vai estar pronto, sem nenhuma configuração a mais, para funcionar bem em dispositivos menores. Então isso, né, é esse termo. E aí entra o Media Queries, né, que é o responsivo. Então você fala, poxa, mas se a pessoa acessar daí no computador, daí vai ficar ruim, né, porque vai ficar uma letrinha pequena ali, vai ficar um monte de espaço em branco. Então aí você consegue basicamente criar uma regra. Olha, se o dispositivo for maior do que 600 pixels, então eu aumento o tamanho da letra. Ou eu exibo uma imagem a mais. Então você vai pondo regras, tá? Quebra o texto em 2 colunas, talvez, alguma coisa do gênero. Então, né, basicamente tem esses 2 itens aí. Então dá para dar uma pincelada aí e você já entende, né, desse conceito. Beleza, daí a gente vem para nossa segunda caixinha, né? Que é o Web Feliz. Então, aqui dentro a gente tem algumas coisas, mas basicamente, né, até eu roubei, né, como um artista esse termo aí, Web Feliz, do Marco Bruno. O Marco Bruno é um canal lá no Twitter, um perfil lá no Twitter de um cara que manja pra caramba de front-end, e eu me inspirei bastante nele, tanto na sequência aqui, ou bastante material. Será que ele roubou? Não, né? Uma homenagem ao Marco Bruno que ofereceu, que criou aí o termo Web Feliz, e eu concordo com ele, né? Roubar como artista é isso aí, no bom sentido aí, né? Então, então por que o Web Feliz? Porque é legal, dá pra você fazer tudo do zero. Você gostou, você quer fazer, gostou de estudar o CSS, então você consegue fazer muitas coisas, né? Mas ao mesmo tempo, depende do produto, depende do contexto, você pode pegar e reutilizar, né? Coisas já feitas. Então, por exemplo, aqui a gente mostra a parte de Web Templates. Então vamos supor, você está estudando front-end e você
pensa, poxa, eu quero fazer o meu portfólio para mostrar as coisas que eu estou estudando, né? E nada mais justo de eu fazer tudo do zero, usando HTML e CSS. Mas aí tem o Web Templates, onde você tem páginas testadas que funcionam tanto no celular quanto no desktop, e você faz páginas lindas. E você vai focar no conteúdo e não no CSS, né? Então, de repente você quer criar uma página de venda para alguma coisa, e você vai demorar meses para fazer tudo aquilo. Então você pode pegar um Web Template, né? Então você muda o foco, entendeu? Não que você não quer estudar CSS, não que você não saiba, mas você pode evitar esse trabalho e vai focar no conteúdo, né? Porque muitos produtos, o conteúdo é mais importante. Ô Roger, esses Web Templates são aqueles presentes em alguns sites, como por exemplo aquele theme, que é de tema em inglês, Theme, Forest, ou seja, onde a turma que manja de front-end, e eu sei porque eu preciso usar muito, porque eu não mando bem com essa área, mas eu entro nesse Theme Forest. Existem também outros sites, mas esse seria um exemplo, né? Até traduzindo, seria floresta de temas, onde várias pessoas aí de front-end já fizeram os componentes prontos, já te dão um tema de forma que você só reutiliza o HTML colocando os elementos CSS. Normalmente você pode até personalizar, mas normalmente já vem tudo mais ou menos pronto, e aí você só utiliza. Seria isso o que você referenciou aqui como Web Templates? Exatamente. Obrigado aí por complementar. Exatamente isso. Então alguém já combinou cores, já combinou tamanhos, né? Já fez todo o CSS e HTML. Aí você vai lá e muda, né? Então a gente viu que HTML são tags, né? Então você quer um título, você tem um H1 e dentro do H1 você tem o título da sua página. Então você vai lá e altera o texto, só o título. O H1 você não mexe, né? Então basicamente é isso. Você tinha mencionado aqui o Twitter Bootstrap? Não, eu tinha visto ele aqui. Em particular, eu já vi isso, né? O Twitter Bootstrap como um framework, só que aí, o que aconteceu? Como ele ficou famoso, todo site tinha a cara de Twitter Bootstrap. Você entrava e só pelo jeitão dos componentes você falava, é Twitter Bootstrap. E aí, às vezes, você não cria uma identidade visual. E, inclusive, eu já entrei em sites, eu não vou lembrar aqui agora, mas eu já procurei uma vez, tem site do tipo, pega o Twitter Bootstrap, mas muda um pouco os componentes para dar uma identidade visual um pouco mais diferenciada. Em particular, eu lembro de entrar em um site de Web Template que era específico de templates para Twitter Bootstrap. Então, para quem já aprendeu Twitter Bootstrap, tudo fica a mesma coisa em termos de marcação, mas o look and feel, né, as cores dos componentes, a paleta de cores é diferente e alguns componentes até alguma diferença para você ter um pouco mais de personalização na identidade visual. Legal. E, inclusive, tem vários temas, né, que é um pouco que você falou, que eles são feitos usando o Bootstrap, né? Então, eles falam, o Bootstrap original, ele é... Não que ele é simples, né? Mas ele tem essa mesma cara, então todo site vai ficar igual. Então, eles mudam o Bootstrap. Mas aí, você, como programador, você já conhece a sintaxe do Bootstrap, então fica mais fácil para você adicionar mais conteúdo, mais páginas diferentes que não está presente no template, né? Eu posso deixar aqui também nesse vídeo um link onde eu tenho vários templates, vários sites que fornecem, inclusive esse que o Renzo falou, templates que você pode olhar lá e tem templates, né? Eu quero criar um site de pizzaria, você vai achar lá um site de pizzaria, um template para isso. Então E o que é legal disso? Que você aprende. Porque você vai ver, nossa, como que ele fez esse menu? Nossa, como que ele fez essa animação? Então você aprende muito. Porque são profissionais experientes que fizeram esse template, né? E tem templates pagos também, né? Então você vai olhar, vai alterar. De repente você vai ter uma necessidade de customizar alguma coisa ali. E aí é o legal que você vai aprender bastante nesse processo. Então, além de você fazer mais rápido, porque você vai focar mais no conteúdo, você também vai aprender. Então, o que mais? O segundo item aqui. Markdown. Então, também tem uma outra tecnologia bem interessante, né? Por exemplo, você pode usar um VuePress, hoje tem o VitPress e o Hugo. Então, aí você pega uma marcação de texto, né? Então, para quem não conhece o Markdown, você consegue
basicamente escrever texto puro com alguns, por exemplo, título, você põe a cerquilha. Então você põe cerquilha, ele marca um texto. Se você pega e coloca o hífen, né? Ele faz uma lista. E aí você consegue colocar texto puro, e aí esse Hugo, ele vai transformar isso em HTML e CSS. E aí você consegue produzir sites. Claro, são sites simples, mas depende da necessidade. Você quer focar em conteúdo, por exemplo, documentação de projetos. Você usar esse tipo de tecnologia é muito legal. Então você fez uma biblioteca, e aí você quer documentar essa biblioteca. Então você consegue escrever texto puro e ter um site com a documentação da sua biblioteca. Então é muito legal, tá? Você foca no conteúdo de novo, né? Igual o Web Templates. E aí nessa parte, então vamos pensar que até agora a gente não tava, né? Eu quero fazer um menu, poxa, eu construí muito CSS lá para fazer um menuzinho às vezes simples. E esse menu nem tá responsivo, então eu tenho que estudar mais coisas para deixar ele responsivo. E você vê que no final você teve um trabalhão. E aí a gente vê que existe o conceito de frameworks CSS, né? A gente tem o framework JavaScript, mas a gente tem os frameworks CSS. Ou seja, alguém já fez um monte de componentes e você consegue simplesmente ver um código, copiar um trecho de código e a sua página vai ter aquela propriedade. Vou dar um exemplo. Slide, né? Tem páginas que você entra e tem uma imagem que você passa o dedo e ele vai mudando a imagem ou a mensagem, né? Por exemplo, tem sites onde tem geralmente um banner, né? De alguma propaganda que você vai passando. Então isso é um componente de slide. Para você fazer isso com CSS, que você consegue, CSS, fazer isso, às vezes você vai precisar um tempão para conseguir fazer. E aí tem uma biblioteca, tem um framework que já tem um componente desse, onde você copia e só faz HTML. Você põe, aqui é o banner 1, aqui é o banner 2, aqui é o banner 3. E a sua página vai ter aquela funcionalidade bem legal, né? Então, o framework é isso, é um conjunto de funcionalidades que você ganha no seu site. É claro, você vai ter que herdar, né, todo esse CSS desse framework. Então, às vezes, tem frameworks que são mais pesados, outros mais leves. Então, tem que entender um pouquinho disso. Mas você consegue ganhar isso, né? E o Enzo já falou, o Bootstrap é um desses frameworks, tá? Que ele te dá uma infinidade de componentes. Então essa é a parte do Web Feliz. Por que Web Feliz? Porque você consegue fazer várias coisas num tempo menor, tá? E muitas vezes bem profissional, tá bom? Então isso é o Web Feliz. Ferramentas e boas práticas. Então vamos voltar aqui na imagem. Perdão, não tinha conseguido desmutar aqui. Cara, tudo excelente, Roger. Eu acho que ficou clara aí a explicação. E aí, enquanto você estava explicando, eu fui lá e fiz mais uma busquinha. E inclusive era bem simples o site. Eu vou colocar o link aqui na descrição, já até anotei ele também. Tem o próprio themes, que é temas em inglês, .getbootstrap.com. Getbootstrap.com é o site do framework Twitter Bootstrap, mas se você colocar no subdomínio themes, ou seja, colocar themes.getbootstrap.com, você entra nos temas do Bootstrap que eu tinha mencionado, e uma vez eu já utilizei porque você consegue escolher vários. Eu tinha entrado aqui e tinham lá vários exemplos dentro desse site, tema mais dark, temas aqui, dashboard de administração, business e tecnologia, são vários aqui, multipropósito, tem um LMS aqui, que é sistema de educação, né, que LMS vem de Learning Management System, ou seja, sistema de gerenciamento de educação, de aprendizado. Então, como o Roger falou, são vários exemplos, eu estou olhando aqui na minha tela agora, mas você pode acessar depois no Teams, e eu vou colocar o link aqui na descrição do episódio do podcast, que você tem sites aqui profissionais. Eu tô olhando aqui as telas e tem lá aqueles até com moda, com mais imagens. Fica uma coisa bem profissional mesmo. E o preço até, apesar que agora o dólar tá um pouquinho carinho, né? Mas imagina que eu tô vendo preços aqui a $49. Que na cotação aí, para ficar fácil a conta, arredondando para 50 o valor, R$5, R$250. Você pode falar, nossa, vou pagar R$250, mas isso aí vai te economizar potencialmente semanas de trabalho, para não dizer meses, para algo que, como o Roger já disse, funciona já direito no celular,
numa tela, ou seja, já é responsível, já é mobile first, você já tem a garantia que aqueles componentes estão funcionais e você não vai precisar escrever tudo isso, você só vai instalar no seu projeto e começar a utilizar. Beleza, Rogerzão? Beleza. E aí a gente vai para ferramentas e boas práticas, né? Então, aí depende o cenário, né? Você vê que, poxa, esse projeto, esse que eu estou fazendo, esse site, eu quero colocar um framework. Ah, eu quero colocar uma outra biblioteca que tem um slide. Ah, eu quero colocar uma outra biblioteca que tem efeitos ou tem botões diferentes, sei lá. Então, ou seja, você vai começar a plugar vários CSS ou às vezes JavaScript no seu site, né? E aí você começa a gerenciar dependências. Então aí, o JavaScript, né, o ecossistema do JavaScript tem o NPM, né, que é o gerenciador de pacotes. Ou seja, você fala, olha, eu quero baixar o Bootstrap versão 5.2. Então o seu projeto vai ter aquele. Se outro desenvolvedor baixar o projeto, a hora que ele der um comando para baixar a dependência, ele vai baixar exatamente aquela versão do Bootstrap. A hora que você fizer deploy disso num servidor, aquela versão também vai instalar. Né? Então você, né, nessa caixinha aqui, a ideia é você entender um pouquinho dessas coisas que vai te ajudar a ter um projeto um pouquinho mais perto do que tem numa empresa, né, num projeto real. Tá? E aí o Package.json basicamente é um descritor do que tem no seu projeto. Tá? Então quando você baixa um Bootstrap, o NPM ele é capaz de baixar, né, ou adicionar no seu projeto essa dependência, e o Package.json é um descritor. Então essa dependência, o Bootstrap, vai ficar gravada, vai ter uma linha lá com o Bootstrap. E aí tem coisas como o linter, né? Então, ou estilo de código. Porque, além de ficar mais fácil de ler o código, né? Porque cada desenvolvedor às vezes quebra a linha, ou de uma forma, ou dá a utilização de espaço para fazer a indentação, né? Tem desenvolvedor que usa o tab, ou 2 espaços, ou 4. E aí, quando você está usando um sistema de controle de versão de código, né, o Git, quando você altera um código e faz um commit disso, muitas vezes fica difícil de você comparar, porque, sabe, muitas linhas foram alteradas, mas com espaço. E aí ele dá que alterou 15 linhas, mas na verdade só teve uma linha alterada. Então, coisa de formatação. Então, tem ferramentas para evitar esse tipo de problemas, tá? Ou o linter vai um pouco além, né? Você consegue pegar problemas. Então, se você tem um CSS que você esqueceu de pôr um ponto e vírgula, ou fechar um colchetes. No HTML, você esqueceu de fechar uma tag. Então, você tem verificador de código. Então, você evita mandar um código errado, né? A gente já viu que o HTML, o browser, o navegador, ele tenta sempre exibir. Mesmo se você tem um código quebrado, o navegador não vai dar um erro lá, ele simplesmente vai, às vezes, mostrar meio torto, mas ele não dá um erro. Então, e às vezes você demora muito para descobrir o que está errado. E aí, quando você tem um linter, ele te ajuda muito nisso. Tá? Então, é um pouquinho, né? Você vê que não são todas as ferramentas, mas a gente teve uma ideia que a gente tem ferramentas, um ferramental para ajudar nos projetos de front-end. Tá? Aqui, né, para assustar quem está começando, lembre-se, né? Git, controlador de versão, é algo que a gente já falou lá na trilha. Decidir seu dev front-end, você já entendeu. E se você está falando normalmente de Git, é a forma com que você vai trabalhar em time com outras pessoas. E aí você começa a buscar essas ferramentas que o Roger está mencionando aqui. Então, por que você vai definir quais são as bibliotecas que o seu projeto precisa para funcionar, que são as dependências que o Roger mencionou? Porque vai ter outro desenvolvedor que vai precisar instalar no computador dele as mesmas bibliotecas para que ele consiga ver o seu site funcionando da maneira esperada. E, aliás, não só outro desenvolvedor. Na hora que você for publicar o seu site na internet, o que a gente chama de deploy do inglês, você também vai precisar que naquele computador, naquele servidor onde o seu site vai rodar, ele precisa saber quais são as bibliotecas que você utilizou e instalar, porque senão o seu site não vai funcionar como ele deveria. Então, essas ferramentas, o NPM Package.json resolve esse problema, e o que o Roger falou, não dá para ficar com cada desenvolvedor escolhendo um estilo de código, senão você abre uma página, como o Roger falou, tem um formato, você acostuma lá a ler, tem
uma diferenciação, nas tags, até para fechar, como ele disse, vai ver a integridade do seu código, e a integridade, chama até style, por conta do estilo de código que normalmente a tecnologia que você for trabalhar normalmente já estabelece o que é considerado de boa prática, e ainda dentro do seu time, pode ser que o time adicione algumas outras peculiaridades dentro desse código. Por exemplo, tamanho de linha que não passe 80 caracteres. Normalmente, para quem trabalha em editores dentro de Linux, tem essa limitação por causa disso. Então, o seu linter ele vai fazer o trabalho, é uma ferramenta que vai automaticamente validar essas regras para que você mantenha uma maior uniformidade no código escrito dentro do seu projeto, mesmo que pessoas diferentes trabalhem nele. E, obviamente, que se você está aqui, imagino eu que você está procurando a sua primeira vaga, entrar nesse mercado ou até melhorar, você já faz parte desse mercado e quer melhorar, e potencialmente se você está procurando vaga é porque você vai trabalhar com alguém. Então, por isso que essas ferramentas aqui, elas são bem importantes. Faz sentido, Roger? Sim, legal. Tá, daí a gente chega, que aqui eu acho que é um diferencial da forma que a gente entendeu de desenhar essa trilha. Muitos cursos que tem por aí, livros, né? Ele meio que mistura. Você quer aprender JavaScript? E ele mistura essa parte, onde você já está aprendendo JavaScript e está escrevendo coisa na página, né? Então, a gente começou lá no Fundamental vendo só o JavaScript, a sintaxe dele. Então, eu consigo fazer loop, eu consigo fazer condicional, né? E eu consigo resolver um problema para achar o maior número numa lista. Então, você entende a sintaxe do JavaScript. E aqui, a gente começa o que o JavaScript pode fazer para ele escrever HTML, ou manipular elementos na tela, ou mudar o CSS de um botão. Então, ou seja, você usa a linguagem JavaScript, só que você tem um ferramental, uma API, né, uma comunicação que você pode fazer com o seu navegador de forma a manipular a sua página, tá? Então, você vai entender um pouco disso. Então, por exemplo, como que eu escrevo? Você sabe que lá no HTML eu posso fazer um loop, a gente aprendeu um loop, que você repete, né, as coisas, e fazendo um loop eu escrevo um monte de elemento na minha página. Então daí você percebe, ao invés de você ter lá um código que você estático, você começa a ter código dinâmico, né? E aí você começa a ver como que eu faço isso, e tem várias formas, né? E aí você começa a entender também, aqui entra na parte de eventos. Então, quando eu clico no botão, né? Que mais? E aí quando você começa a mexer com o evento, você entra numa coisa que assim, algumas linguagens procedurais não tem, né? Que aqui o JavaScript, ele é assíncrono, então você começa a ter que entender um pouco o conceito do callback, né? Então, eu acho que nessa parte aqui, quando a gente está falando de páginas web em JavaScript, coisas que a gente não viu lá no Fundamental, aqui você vai precisar entender o callback. Aí quando você entende o callback, você vê que o callback vai chegar num problema, que é o callback hell, né? Ou seja, quando você começa a ter muito callback, ele acaba fazer um código muito difícil de entender. E aí vem o promise. O promise ajuda a minimizar um pouco esse problema, né? Então, a ideia aqui não é ficar explicando cada um desses, mas sim o momento que é legal você ver isso, né? Se você começar a ver isso muito antes, talvez, sabe, você pode criar uma certa aversão. Mas se você vê no momento certo, puxa, por que eu preciso entender isso? Porque você já está nessa parte de criando páginas dinâmicas, que aqui você pode, muitas vezes, chamar elementos externos, e que você vai pegar aqueles elementos externos e colocar na sua página, e aí você vai precisar entender esse conceito, né? Então, se você ficar estudando isso num momento que você não tem essa necessidade, talvez você fale, puxa, mas para que isso, né? Então, aqui é o momento. Eu mentalmente, né, para eu entender esses conceitos, eu penso sempre, né? O JavaScript vai ser para você tornar, como o Roger falou, a sua página dinâmica, ou seja, através de código, criar elemento, esconder elemento, sumir completamente com o elemento da tela. Então ele vai permitir fazer isso. Para fazer isso, vai te ajudar a ter estudado CSS para entender isso aqui, porque no Query Selector que você vai ver para entender como selecionar os elementos, toda a base que você estudou de CSS, que em particular eu fiz um vídeo mostrando pelo menos os 4 tipos: selecionar por ID,
selecionar por classe, selecionar por tipo de elemento, enfim, saber selecionar esses elementos já vai te ajudar. E aí, o que eu penso é, toda vez que você... O que é o evento? Toda ação que o usuário faz na página, ou às vezes até ações quaisquer, elas geram eventos que você pode executar uma determinada lógica. Quer dizer, quando você abre um site, tem um evento para dizendo que abriu. Quando você clica em um botão, é uma ação clara. Cliquei em um botão, digitei em uma caixa de texto. Até mesmo, não sei se vocês já repararam algum site que você clica para fechar, e aí, em vez de ele fechar, ele te dá um alerta e fala: tem certeza que você quer sair? Não é uma boa prática, mas eu já vi site que faz isso. Como é que ele consegue fazer isso? Justamente através dessa adição de eventos. E aí, esses dois conceitos, que é o callback, é uma forma de você reagir a esses eventos. O callback, para mim, nada mais é que uma função que você escreve, que você está falando: olha, quando aconteceu esse evento, executa esta função que eu estou declarando aqui. Mas quando você entra um pouco nesse caminho, vai acontecer o que o Roger mencionou, né, que é o callback hell, que traduzindo para o inglês seria o inferno das funções do tipo callback. Fica complicado o teu código, ele começa a ficar um pouco macarrônico, e principalmente quando dá erro, principalmente da forma que você fez esse callback, fica difícil de você entender o erro que aconteceu. E aí, como existia esse problema, a turma criou o conceito de promise, que é para tentar deixar este código, principalmente quando der erro, mais claro o que aconteceu. E até para o seu código ficar um pouco mais, eu diria, parecendo que é serial, que uma coisa acontece depois da outra, quando na verdade não é muito assim, mas eu não quero me aprofundar muito aqui, como o Roger disse, porque a ideia é te dar mais quais são os elementos que você tem que estudar. Se aprofundar e entender melhor, vai caber a você aí. Faz sentido, meu querido Roger? Sim, legal, obrigado aí. Relembrando que eu sou aluno em front-end, mas você, né, depois de alguns tempos, de tantos anos fazendo desenvolvimento, você manja de alguma coisa, né? Eu mexo também com front, mas não com a profundidade que o Roger manja. Mas eu dou aqui as minhas cacetadas também, né? Tá. E aí aqui, nessa sessão, a ideia é que você comece não, né? Na verdade, toda a trilha aqui, a intenção é que você faça coisas na prática, né? Mas aqui você começa a fazer, por exemplo, um to-do list, usando JavaScript, onde aqui entra um conceito onde você vai simular um back-end, ou seja, uma parte de software que vai gravar seus dados, né? E ele vai te fornecer uma lista de dados. Então, e aí, só que você vai focar no front-end. Tá bom, eu mandei o back-end, eu pedi, por exemplo, uma lista de tarefas, o back-end me retornou uma lista com 15 tarefas. Ou você pode bater numa API de Pokémons, que ele retorna lá os 1.200 Pokémons, um pouco mais. E aí você quer iterar essa lista e criar uma página, né? E aí você entendeu os comandos, a sintaxe JavaScript, que você consegue manipular os elementos na página. E aí, no final, você consegue, só usando o JavaScript, você consegue fazer essas páginas. Só que aí, o que é legal? O que essa caixinha aqui, dessa sessão, tem como objetivo? Você vê umas dores. Você fala: caramba, né? Tem essa parte aqui que eu fiquei duplicando. Nossa, essa parte aqui eu tive que criar uma string com um código HTML que é ela que vai inserir. Poxa, mas se esse HTML está dentro de uma string e tiver um erro, o que vai acontecer? O meu linter não vai pegar, né? É claro, tem ferramentas modernas que conseguem, né, fazer isso, mas daí você começa a ver umas dores, entendeu? E aí você vê: poxa, aqui eu repito, aqui eu tenho que escrever um monte de coisa, aqui eu tenho string que vai inserir elementos na minha página. Poxa, meu código está espalhado, a responsabilidade, né? Ou seja, eu tenho um monte de código HTML dentro do meu JavaScript e no mínimo você vai falar: poxa, tá ruim de entender isso aqui, né? Não tá um código que me parece correto, mas está funcionando, eu consegui fazer o que eu queria, tá? Então, no final desse módulo, a hora que a gente começar a falar de framework JavaScript,
E aí você vai ver que o framework JavaScript está resolvendo esses problemas que você teve. E aí fica legal. Aí você fala, caramba, agora, poxa, não quero mais programar sem ter um framework JavaScript. Você vê o benefício do negócio. Então essa é a intenção, tá? Falando dessa separação de JavaScript em páginas web. Então a grande intenção é essa. Mostrar as dores. E a hora que você olhar um framework, você não vai olhar, nossa, que coisa complicada. Você vai falar, caramba, olha que massa. Programar, fazer uma página usando esse recurso, né? Ganhar a parte de componentes, ganhar a parte de reatividade, ganhar a parte de componentes. Então é muito legal isso. Tá? E essa parte aí de API é a hora onde você entende como funcionam as ditas aplicações web modernas, onde as informações elas vão sendo carregadas na medida de que elas são necessárias. E essa API nada mais é do que uma forma de comunicação da tua página com o servidor. Você vai se comunicar através da internet, por mais que às vezes fique um pouco misterioso ali aquela comunicação como é feita, mas é a base da internet, mas ele vai fazer pedidos para o seu servidor que vai enviar dados. E aí o seu front-end é responsável por pegar esses dados que estão em um formato mais cru, normalmente um formato, hoje em dia JSON, mas pode ser em qualquer formato, e vai ter a responsabilidade de mostrar esses dados na tela. Quando você chega nesse ponto, é legal que você começa a enxergar as aplicações do dia a dia com outro olhar. Por exemplo, você entra numa página do Instagram, que tem a sua versão web também, mas de certa forma funciona bem parecido também no celular. O princípio é o mesmo. Quer dizer, você tá lá, entra num post que alguém colocou, e aí você vê que na hora que você clica no post, a informação ainda não carregou. Ele aparece às vezes até uma bolinha girando, te indicando que alguma coisa está acontecendo. Então, isto é a resposta visual que o front-end está te dando enquanto ele está indo buscar esses dados e falando, me dá os 15 primeiros comentários aqui desse post, porque você clicou em ver o post. É interessante que o Instagram, por exemplo, não carregue os comentários de todos os posts, porque é comentário pra caramba que tem lá. É legal que ele carregue só quando você clicar. Então é esse tipo de responsividade e acesso a dados via API que você vai aprender. E aí se você clica de novo lá, não fala, não, tem mais comentário. Quero ver quais foram as respostas a um comentário específico. Ele vai se comunicar com o servidor via API para saber quais são as respostas desse comentário. Então aqui você começa a ter essa visualização geral de como a internet, e aqui responsivo no sentido de ser mais dinâmico, conforme você interage com a página, ela vai então criando elementos, criando comentários nesse caso, apagando comentários com o tempo, você entende muito bem como a web funciona. E aí é o que o Roger falou. A turma, quando você vai deixar o seu site um pouquinho mais complicado, fazer isso tudo na unha, só com JavaScript, é complicado. Inclusive, para quem é velho de guerra, tinha antigamente o jQuery, que era um pouquinho melhor que fazer JavaScript puro, mas ainda assim era complicado você fazer aplicações de front-end muito complexas com jQuery, e é esse problema que os frameworks, que o Roger vai mencionar, e eu não vou fazer spoiler aqui, então fica aqui assistindo, senão você não vai saber quais são os frameworks JavaScript, mas é esse problema que os frameworks vêm resolver. E a experiência que a gente teve, né, Roger? Nós, tanto eu quanto mais eu até do que o Roger, eu já fui inocente de tentar entregar o caminho mais direto, mais pensando, não, ele vai usar o framework, então eu já vou ensinar o framework. E qual que é o problema que a gente passou? Quando o candidato a desenvolvedor ou desenvolvedor iniciante, ele não viu qual é o problema, ele não sentiu um pouquinho de dor, ele fica perdido e ele diz, por que tá complexo isso? Então tá complexo porque potencialmente você não entendeu qual é o problema que aquela ferramenta, aquele framework está te resolvendo. E quando você entende o problema, fica muito mais simples de você entender o framework em si e entender a quantidade de problema e a quantidade de tempo que o framework está te economizando. Faz sentido, Roger? Faz, perfeito. Bom, e aí, terminamos então, entendemos essa web geral, e aí eu vi aqui que na imagem que o Roger está mostrando, está aqui mais conceitos de CSS.
Por que tem essa volta aí ao CSS, cara? Certo. Então aqui, de novo, né? Por acaso a gente colocou aqui, a gente quis mesclar. Poxa, já estudei bastante coisa meio pesada ali, vamos para algo mais leve, né? Então a gente voltou no CSS. Mas aqui a ordem não importa. Então aqui a gente pode já partir, você fala, não, gostei pra caramba dessa parte, tô empolgado na parte de JavaScript, vou pular CSS e vou agora com o framework JavaScript. Então aí a gente vem pro Vue.js, tá? Então vamos fazer isso nessa sequência e depois a gente volta pro CSS aqui. Ah, tá bom. Então, Você que manda. caindo Você agora... vai pular então agora direto pros frameworks JS com o Vue.js. Agora vai ter polêmica. O que é esse Vue.js? Eu só ouvi falar de outros aí, né? O tal de React. Vai ter polêmica aqui. Fica com a gente aqui hoje que se não tiver eu vou criar. Vamos lá. Não, mas isso é interessante, né? Porque, inclusive eu converso com amigos, assim, que trabalham muito mais com CSS com CSS não, né? Com front-end do que eu. E você vê que tem muitas empresas que decidem pelo React porque falam que é mais fácil de achar quando abre uma vaga, é mais fácil, tem mais candidatos, né? Então, esse é o motivo, né? A parte do mercado tem mais vagas para React. Mas se você começar aprendendo React, eu não recomendo, tá? Ainda mais essa última versão que ela tá todo cheio de coisas. Então eu recomendo, começa com Vue.js, você vai ver todos os conceitos por trás do framework. Não quer dizer que o Vue.js é mais simples, é menor, faz menos robusto, nada a ver. Ele resolve todos os problemas, ele é robusto, ele tem tudo, mas você consegue começar com ele muito simples. Você foi um import, da mesma forma que você dá um import, uma linha lá no HTML, que ele importa o JavaScript ou o CSS do Bootstrap, você importa, né, o framework JavaScript inteiro na sua página. E você ganha quase todos os recursos dos problemas que a gente está falando, que a gente falou acima. Então você vai ter reatividade, você vai ter componentes, então você vai resolver os problemas que você tem quando você está usando JavaScript puro, tá? Então é um ótimo framework na parte didática para você aprender. Então eu diria, você quer React porque sei lá, teoricamente é mais fácil conseguir uma vaga? Tá, então aprenda um framework, por que você precisa de um framework, e use Vue.js para isso. E aí depois você vai pro React, tá? Porque vai a mesma coisa. Você vai resolver os mesmos problemas, você vai ter a mesma divisão, tá? Talvez vai mudar uma nomenclatura ou outra. Então... E eu tô trabalhando agora, que eu espero que o pessoal do trabalho não escute esse episódio, né? Eu trabalhei com o Vue.js na Buzer, ou seja, é um teste bastante grande, com bastante pancada, com uma complexidade considerável. O aplicativo, inclusive, que vocês acessam no celular é um front-end que está sendo rodado ali. Só é um aplicativo do celular, mas na prática tem um navegadorzinho que está mostrando aquela página, só não mostra a barra de endereço para você mudar. Mas, tirando isso, ele é uma aplicação da internet. Então, é uma aplicação parruda que o Vue vai atender, né? E o Vue, ele tem, para mim, ele é muito mais simples do que o React, além de boas práticas aí, né? Do tipo, separar o HTML do CSS, o HTML do JavaScript, né? Separar a camada visual da lógica é algo que quem é um pouquinho mais experiente aí, é algo tão básico, mas que o React foi lá e com a data vênia, mas já cagaram na entrada. Quando eu vi isso no React a primeira vez, eu falei, eu vi isso, estava no Hello World, já na primeira linha, eu, saí do site do React. E eu trabalho com React hoje, onde eu tô, na empresa atual. Por quê? Porque escolheram isso aí. Se fosse eu para escolher, talvez eu ia querer ir pro Vue, ia fazer essa análise se compensa esse custo-benefício de tem um monte de cara de React para contratar. Inclusive tem um monte de gambiarreiro também. Quando tem mais gente, também tem mais gambiarreiro ali que só aprendeu React e pau no gato. Mas que a galera do trabalho não me escute, mas eu acho o Vue muito mais simples de você começar, de manter e de entender. Então, por isso que, né, Roger, a gente discutiu tanto e acabamos optando pelo Vue, apesar da maior
do maior número de vagas com React, mas não quer dizer que você não vai encontrar vaga por aí que utilize o Unreal, tá? E também eu gosto de falar que você vai ter tranquilidade para aprender o React depois. Sim. É claro, talvez vai ter a desvantagem que você vai olhar por várias coisas do React e você vai falar, caramba, como isso é pior, né? Então, talvez você crie essa versão pro React, tá? Mas eu tenho amigos que começaram pelo Vue e depois também se apaixonaram pelo React. Então tem de tudo aí, tá? Bom, mas o interessante aqui é a sequência. Tem um curso oficial do Vue.js, que é o Mastering Vue.js, tá? Na página do Vue.js tem esse curso lá, de graça, e é um curso gratuito, tá? E ao mesmo tempo meio curto, direto, assim, tá? Então esse aqui, basicamente é essa estrutura desse curso com alguma adaptação. Por exemplo, lá, eles não focam muito na parte de componente. E a parte de componente, né? O que é componente? Imagina você ter uma página onde você cadastra a tarefa. Então você pode pensar que um componente é a listagem de tarefa. Um outro componente é o menu superior do seu site. Então cada coisa é um componente, onde você quer criar uma funcionalidade de colocar o Dark Mode. Então você fala, poxa, é um botão que eu preciso adicionar no componente do menu superior. Então você vai ter um componente superior. De repente você pode criar um componente de Dark Mode, né? Então é você começar a organizar melhor seu código, né? Então imagine que a hora que você precisar da manutenção, você já sabe, poxa, eu preciso mexer no menu superior. Vai ter um arquivo que você vai lá e vai achar. Não vai ser aquele... Você tem que ficar caçando no código onde está isso. De repente você acha um nome, se as coisas estiverem organizadas com um nome bom, você bate o olho no nome das coisas e já sabe, o código que eu preciso mexer deve estar aqui. Então, talvez eu explorei um pouco mais nessa sequência aqui dessa parte de componente. O restante é muito próximo do curso oficial, tá? Então uma visão geral é essa do framework, tá bom? Então, primeiro, você entender os problemas que ele está resolvendo, porque daí você vai ficar tranquilo se você quiser mudar de framework, ou você saber entender por que é melhor do que usar JavaScript puro, tá? E aí você fica convencido que um framework veio para ajudar, tá? Só tem vantagens. Mesmo você vai fazer uma aplicação muito simples, você pega um Vue.js, põe lá, o seu código vai ficar muito mais enxuto, mais fácil da manutenção. Então, sabe, não tem desvantagem nenhuma utilizar um framework. E aí a gente pode voltar para o CSS, né? Então o CSS aqui, quando a gente fala mais conceitos, mais sobre layout, aqui eu só apontei algumas coisas, porque lá no fundamental a gente fez uma página bem simples, né? Então aqui aí você vê que tem coisa a mais, por exemplo, o box sizing, né? Você entende que você mexe o box sizing, ele mexe a forma de tratar o espaçamento quando você tem bordas nos elementos, ou uma forma quando você dá o tamanho de uma caixa, como que ele vai considerar esse tamanho. Então, né, tentei mostrar aqui algumas propriedades a mais do CSS que você vai ver bastante por aí nas páginas. E em particular, né, entre as pessoas que já fizeram a trilha de front-end e tiveram aula com o Roger, essa página que ele mencionou é bem famosa, que é a página de um web designer fictício, ou não sei se é de verdade, o Roger pode até esclarecer, que é o famoso Enzo Pascal, que da primeira vez que eu vi, eu achei que de alguma forma o Roger poderia estar fazendo referência a mim, porque, né, me chamo Enzo, eu vi o Enzo Pascal, mas é uma página que o Roger usa... Foi. Ah, foi? Oh, então, excelente. Eu não sei qual a origem, eu não sei se você se inspirou em alguém, mas eu olhei a primeira vez e não sei se tinha a ver, então você pode esclarecer então esse mistério aqui. E é um exercício em que você vai construindo esta página para já servir como teu portfólio, mas para você fazer uma página. Inclusive, eu já comecei agora, eu não tinha feito antes, mas como eu estou gravando o conteúdo para o canal, tá no canal DevPro, se você acessar no YouTube, eu estou gravando, né, o livro que a gente está escrevendo, ele acompanhado de videoaulas, e as videoaulas, inclusive, estão gratuitas no nosso canal,
Mas aí agora eu tô entendendo por que a página era tão famosa e os alunos sempre estavam falando do Enzo Pascal. Então eu acho que eu fiz só a primeira fase, mas eu já vi, porque você mostra quais são os passos, acho que são 9 passos, você mostra cada um deles, então tem essa página. Então, enfim, você que passou pela trilha fundamental, você vai saber exatamente do que o Roger tá falando quando você escutar esse podcast aqui. Ou se você não viu e vai voltar, você vai entender o porquê que a gente está falando depois. Essa é a famosa página do Enzo Pascal. Tem os alunos lá da Buzzertech falam, não aguento mais ver o Enzo Pascal, né? E aí no CSS a gente pode, por exemplo, tem a parte aqui de units, né? São as unidades do CSS. Então, quando eu vou colocar um tamanho de uma fonte, eu uso uma. Quando eu vou desenhar uma caixa, eu posso usar outra. Né? Então, entender um pouco das diferenças. Na verdade, tem infinitas, né? Tem muitas unidades do CSS. Mas tem ali os 20% que você mais vai utilizar. Então, o CSS tem, né, tem seletores. Dá para se aprofundar em bastante coisa aqui. Então, eu costumo falar, né? Se você quiser, você fica 2 anos estudando só CSS. E, de repente, você não vai aprender tudo. Então, tem um mundo só no CSS. E aqui a gente tentou pegar um 20% que você vai resolver 80% dos problemas, tá? Então, essa é a ideia. E esse é o grande valor, né, Roger, dessa trilha aqui. É evitar que você fique os 2 anos no CSS. Porque se você ficar 2 anos, vai demorar 2 anos pra você conseguir a sua primeira vaga. Então aqui é dar um conjunto que a gente considera ali o mínimo necessário e suficiente para você conseguir conquistar a sua vaga, e depois você pode se aprofundar mais no CSS, mais no HTML. Lembrando que o objetivo sempre é a primeira vaga. E mesmo assim, veja que tem assunto razoável. Por isso que é importante você poder contar com os nossos instrutores aí, participar lá da comunidade DevPro. Se você quiser fazer parte, vou deixar o link aqui na descrição também desse episódio de podcast, se você quiser fazer parte, porque aí você chega lá muito mais rápido. Imagina você poder contar com o Roger, você está com dúvida lá na sua página do Enzo Pascal ou no seu projeto front-end que você está desenvolvendo. Putz, e isso é muito comum, né, Roger? A pessoa, eu fiz o código igualzinho ao seu e não funciona. Aí a gente vai lá e em 2 minutos você fala, tá faltando aqui fechar esse HTML, por isso que a tua página tá um pouco torta. Então ter alguém para te ajudar nesse processo ajuda demais, vai fazer você chegar muito mais rápido aí na sua primeira vaga. Dá uma conferida depois aqui no link que eu vou deixar na descrição. Perdão aí, Roger. Você tava ali na parte CSS, né? Onde você terminou. E agora você tá indo para a última sessão. Que eu tô curioso aqui, porque essa parte eu não me aprofundei para saber o que era. Eu tô curioso, porque o título é Front-End no Mundo Real. Isso. Então, aqui eu vou dar um exemplo, né? Então a gente falou, por exemplo, do NPM, do Package.json, que são algumas ferramentas. Mas na prática, a hora que você vai trabalhar num projeto de uma empresa, provavelmente vai ter tudo isso funcionando junto, tá? E aí um exemplo é, se você digitar aqui, se você digitar aqui, NPM Create, e aí eu ponho Git. Era para estar aparecendo na tela? Você tem a expectativa de que isso estivesse aparecendo na tela? Não tá aparecendo. Se for a expectativa, não tá. Se quiser, pode até cortar depois essa parte aqui, tá? Do episódio, Léo. Não tá aparecendo porque você deve ter escolhido pra... tem lá, quando você dá o Share Screen, você tem o Basic, que aí você tem que escolher o Screen 2. Você deve ter escolhido o navegador, tá ligado? Então a gente não tá vendo tua tela. A gente tá vendo só o navegador. Se quiser, pode parar de compartilhar e aí vai nesse... compartilhar a tela inteira. No meu que tá em inglês é Screen 2, Screen 1. Se tiver em português aí vai estar, acho que tela 1, tela 2. Mas você tem que parar de compartilhar. Não, sempre eu compartilho, então deve ter errado. Deixa eu parar aqui. Você sabe do que eu tô falando, né? Sei. Leozão, corta essa parte aqui, porque senão acaba... não fica legal para quem estiver escutando aí, para quem estiver vendo a gravação. Aí, agora eu tô vendo o teu desktop. E inclusive as bordas aí que estão aparecendo junto com o navegador. Então, voltando aqui, né, no front-end no mundo real, né, eu vou até abrir aqui um terminal e eu vou criar um projeto, tá? E normalmente, é claro, um projeto no mundo real você vai adicionando coisas além disso, mas a estrutura básica seria isso. Então eu vou dar aqui um npm create, vou por Git witness.
a gente já vai entender, tá? E basicamente, ele vai perguntando, qual é o seu nome do seu projeto? O projeto aqui vai ser o Twitter Clone. Tá. E aí eu posso falar, é um projeto Vue, tá? Eu vou customizar. Você que está escutando, depois que o Roger executou aqui esse comando numa tela preta, né, o npm create, a tela foi perguntando ali as informações para ele só deu o nome do Twitter Clone e ele foi escolhendo aqui as opções, tá? Exatamente, ele perguntou, né, qual o nome do projeto, né? Você quer adicionar TypeScript, né? Vou pôr não. Quer adicionar um router, tá? Então, né, o Pinia. Então, são coisas que geralmente um projeto no mundo real vão ter, tá? E aí vem até aqui, ferramentas para ajudar no teste, né? Então, tem bastante coisa aqui. O linter, ele vem perguntar, você quer colocar um linter? Quer um formatador de código? E aí ele gerou um projeto, tá? Uma estrutura de pastas com tudo configurado, com patch.json, com esses pacotes. Então, basicamente, o projeto do mundo real é isso, tá? Só que aqui, a gente vai um pouquinho além disso, tá? Mas eu só quis dar uma pincelada, que essa aqui foi uma estrutura do mundo real, tá? Então, se a gente entrar aqui nessa pasta aqui, do Twitter Clone, tem que colocar entre aspas aqui. Enquanto o Roger tá falando, só para não deixar a turma com medo, né? Se você tá vendo tela preta pela primeira vez, fique tranquilo, porque lá na parte fundamental a gente colocou Linux e pastas justamente para você entender a mágica que o Roger tá fazendo aqui agora. Depois que você passar pelo curso básico ali de Linux, que é só o básico mesmo, como é que eu navego em pastas e diretórios, como é que eu crio ali o básico e navego nas minhas pastas, você vai entender esses comandos que o Roger está executando aqui, né? Por exemplo, o ls para listar o seu diretório e assim vai. Só para não assustar quem estiver chegando aqui de paraquedas. Né? Perfeito. E aí, voltando para a sequência que a gente tem aqui dentro do mundo real, né? Então, um projeto do mundo real tem um build, tá? Então, por exemplo, o CSS, geralmente o CSS que tem nas páginas não é o CSS que você digitou no seu editor, né? Ele foi modificado, ele foi deixado mais de uma forma que todos os navegadores vão entender, né? Então, às vezes você usou uns recursos para ficar mais legível para o programador, mas que o navegador não vai entender. Então, esse processo de build vai converter de forma que qualquer navegador, mesmo os mais antigos, vão entender, tá? Isso para o JavaScript também. Então, e até performance, né, Roger? Porque nessa hora, o que acontece? Esses arquivos, eles vão ser enviados. Esse CSS, o HTML e o seu JavaScript são arquivos que são enviados pela rede. Então, por exemplo, aqui, muitas vezes acontece um processo que se chama, que vem do inglês, que seria, eu nem sei falar inglês, eu vou falar em português, que já é o termo em inglês aportuguesado, que seria minificar, que seria alterar esse código para deixar ele pequenininho. Às vezes o código fica numa tripa de uma linha só e ele muda as variáveis. Você deu um nome super legal para sua variável de JavaScript, né? Sei lá, contador de curso. Você deu esse super nome, ele vai lá e vai trocar esse nome por C, só para o código ficar pequeno. Por quê? Porque aqui a ideia dele, né, é que seja legível para quando você está escrevendo, que é o que o Roger está falando. Você vai ter um arquivo lá que é legível para o desenvolvedor, mas na hora que você quer colocar isso em produção, você está mais interessado em performance, ou seja, quanto menor esse código, em menos tempo sua página carrega, e se a sua página carrega em menos tempo, obviamente que o cliente fica mais feliz, e isso acaba repercutindo inclusive em faturamento. Mas enfim, um dos passos também desse processo do build que pode acontecer, né? A minificação. Legal. E aí, continuando, né, você, geralmente no projeto do mundo real, tem a questão de variáveis de ambiente. Ou seja, na sua máquina, você quer ativar alguns recursos que lá em produção, na hora que tiver feito o deploy em outro ambiente, você não vai querer ativar alguma coisa, né? Então, como trabalhar com variáveis de ambiente, como organizar melhor os códigos. De repente eu tenho 2 tipos de componentes, então vou colocar uma estrutura de componentes, a parte de tratamento de erro, né? Então o JavaScript, de repente, quando você faz uma chamada de API, essa API pode dar um erro. O que eu vou fazer quando acontecer um erro, né? Então entender um pouco a parte de tratar os erros, né?
Quando eu estou fazendo chamada API, eu tenho que entender um pouco a parte de cookies, a parte de cabeçalhos do request, né? De uma requisição web para uma API. Quando eu começo, lembra que a gente falou de promise, né? Então, para lidar com esse código assíncrono, né? Eu vi que é um problema ficar fazendo um callback, então eu começo a mexer com promise, mas também tem em JavaScript mais moderno a parte do async await, né? Então é outra coisa legal que a gente vai ver bastante em projetos reais, tá? Então entender essa parte de async await. E aí quando você começa a fazer request, aí percebe que aqui você já está indo um pouco mais, saindo um pouco do front-end, né? Porque aqui eu vou fazer chamadas de API. Então, a API é uma coisa mais, né, do contrato, da comunicação com o back-end. Então, daí já entra na parte de entender um pouco mais sobre REST, né? Então, o que são os verbos das APIs. Então, você vai entender um pouco mais. Aí, você já está entrando um pouco no back-end. Não que seja back-end, tá? Mas tá ali no meio, né? E também... Por último, aqui tem ferramentas. Quando você começa a trabalhar no mundo real, você começa a trabalhar em projetos onde um projeto usa uma versão de biblioteca, o outro projeto usa outro, né? Versões diferentes do Node. Então, como que eu gerencio diferentes versões de bibliotecas para diferentes projetos? Então, você começa a entender um pouco mais dessas coisas, tá? E, basicamente, é isso, tá? E aí, por último, né? Mas muitas vezes você não precisa deixar por último isso também. É a parte de você começar a publicar isso, né? Eu comecei a fazer as coisas, agora eu quero publicar, tá? Então, inclusive, eu recomendo, não demore muito, né? Faça um Hello World, já queira publicar isso, já entra, que aí você vai fazer a parte de trás para frente, né? Você fez um Hello World e fala, como que eu publico isso? E aí você, poxa, eu tenho que entender disso, e aí você vê a necessidade e com a necessidade você começa a aprender, tá? E quem quiser se aprofundar ali ainda mais, aqui tem uma lista de coisas extras, tá? Então você vê que o JavaScript tem bastante coisa, tá? Então aqui tem bastante coisas extras, por exemplo, API de geolocalização. Você pode, numa aplicação web, saber a posição de um visitante do seu site e tomar decisão com base nisso, né? Enfim, tem várias coisas aqui que não vale a pena a gente ficar indo um por um aqui. Mas, para quem quiser se aprofundar, tem aqui. Lembrando que o link do repositório eu já vou colocar aqui na descrição. Já até mandei aqui para os alunos da comunidade DevPro que estão acompanhando esse episódio aqui ao vivo, né? Inclusive fazendo algumas perguntas. Então, o link também vai aqui na descrição dessa aula. E tem alguns links a mais aqui também, tá? Desde livros, cursos, tutoriais... documentação, tá? Então tem algum conteúdo a mais aí para quem quiser se aprofundar. Maravilha, meu querido Roger. Eu acho que assim a gente passou pelos itens, né? O que eu diria aqui para você agora é não se assuste, se quiser até parar de compartilhar aqui agora, Roger, para a gente poder olhar nos olhinhos aqui de quem por acaso não estiver só ouvindo o podcast, aí eles conseguem ver a gente. Então, aqui você teve uma linha de conteúdo do que a gente considera que é o mínimo para você chegar na sua vaga. Às vezes a gente falando aqui pode parecer que é muito, mas você consegue evoluir e até chegar na sua vaga de uma maneira muito rápida. Sendo até honesto, apesar de eu preferir o back-end, eu acho que você chega a conhecer todas as tecnologias muito mais rápido pela trilha de front-end, porque eu acho que são menos ferramentas. Existe menos ferramental dentro do front-end do que existe para o back-end. Então costuma ser uma área muito boa, e inclusive quando você se aperfeiçoa no HTML e no CSS, algumas vezes você já pode até começar a procurar vaga. Já teve gente que consegue, porque você já consegue fazer o que a gente chama de recorte de HTML. De repente alguém te entrega um design e você tem o trabalho de transformar aquilo que o design pensou e ele escreveu uma imagem lá no Photoshop, você consegue traduzir aquela imagem para uma página funcional, bonitinha, com HTML e CSS. Então você já consegue também já procurar a vaga dessa forma, não vai pagar tanto assim porque esse trabalho é um pouco mais simples,
E aí você vai evoluir para um dev front-end, que é ali onde estão os maiores salários na área de front-end, que é um dev front-end que vai manjar de um framework como o Vue.js que a gente apontou aqui. Mas, apesar de parecer muita coisa, dá para terminar isso aqui com uma velocidade considerável. Então, a mensagem que eu queria deixar aqui para você não ficar assustado depois que sair aqui desse podcast, de repente, se você não tem muita noção sobre essa área de tecnologia. Faz sentido, Roger? Faz sim, perfeito. Então é isso. Na realidade, então, vamos aqui para os finalmente. Roger, se a turma de repente quiser conversar com você aí nas redes, o que você tem acessado mais de rede? Se tem acessado a rede social, mas quiser também deixar uma mensagem aí final para a galera que está estudando aí a trilha de front-end, aquela mensagem de motivação final do nosso instrutor aí da trilha de front-end da comunidade DevPro. Aqui, ó. Vocês que não viram, o Roger está mudo. Deixa eu desmutar aqui o Roger, senão ele não consegue. Aí, voltou. Desculpa, eu tive que apertar o mute aqui. Sem problema. Léo, se estiver vendo isso, você pode cortar aí. Então, como o Léo vai cortar aqui, pera aí, essa pergunta aí eu... Peguei de surpresa, né? Não, senão... E aí pegadinha no malandro. Isso aí pode... Ô, Léo, brinca com essa edição aí na hora que der merda. Bota aí uns cortes, bota alguma coisa, dá uma brincadeira aí. Mas por essa, realmente, a gente não colocou aqui na pauta, não esperava. Mas mais uma mensagem aí de motivação pra turma que quer seguir nessa área de front-end, não se assustar com a quantidade de conteúdo, como eu falei, mas deixar aí uma mensagem de quem se dedicou ao estudo e se dedica a acompanhar os nossos membros da comunidade DevPro, principalmente com a experiência que você teve aí durante esses anos acompanhando os alunos, o que você viu aí de boas práticas, enfim. Deixar uma mensagem de motivação aí para quem está querendo entrar nessa área de programação e de repente vai escolher a trilha de front-end. Certo. Então, uma coisa que eu acho bem legal, que eu já trabalhei com feras do front-end, tá? Onde que às vezes a gente ficava um tempão fazendo aquele back-end muito legal, cheio de recurso, cheio de teste, o negócio lá com performance, com deploy automatizado, sabe? Aquele negócio fantástico. E, cara, às vezes aquele esforço imenso para fazer tudo aquilo, e às vezes a gente, fazia um front-end mais simples, para mostrar, mas aqui ativa, mas o back-end aqui tá tudo perfeito. E, cara, quem tava usando aquilo não enxergava nada, ele só via que, você demorou pra caramba, aqui não sei o quê, ou, a tela aqui eu não consigo clicar para executar. Ele fala, não, é que você tem que pôr aqui na URL esse código. E aí eu trabalhei com pessoas, do outro lado, que tem muito mais experiência com o front-end, e às vezes ele não tava nem aí, tinha um back-end que tava mocado, O mocado, para quem não sabe, foi feito bem rápido, de uma forma simulada, Mas ele fez um front-end, cara, de impacto, aquele negócio bonito, uma imagem, às vezes um efeito lá mexendo. Cara, e o negócio, às vezes nada tá funcionando, tudo cheio de bug, mas um negócio bonito, onde a pessoa tá claro a ação que ele pode ter. Cara, e muito mais rápido a pessoa fez, E aí você vê que as pessoas envolvidas ali no negócio, no produto, ficavam assim, chocadas. Meu Deus, era isso que a gente precisa, e vamos investir nesse projeto, sabe? Já tá pronto, sai daqui uma semana, né? Olha, já tá prontinho. Poxa, então assim, o front-end, é o que as pessoas vão acessar. Então é muito importante, tá? Então tem muitas empresas que deixam de lado, Eles focam muito no back-end e às vezes, sabe, não tem engajamento, Então front-end é muito importante. E aí, isso aí. Perdão. Talvez só para finalizar, a gente dedicou bastante nessa sequência, tá? Então, porque a gente bateu cabeça, a gente tem alguns anos tentando ensinar alunos, E aí a gente foi vendo e mudando onde estavam as dificuldades. Então, isso aqui já tá um negócio mais refinado, tá? Então, para quem tá começando, eu diria que é a lista que eu gostaria de ter quando eu comecei a estudar front-end. Maravilha, não podia terminar melhor. Realmente, o que o cliente compra no fim do dia
são as telas, o que ele enxerga são as telas. Então é o que o Roger falou, é uma parte importantíssima. Se você quer ter um negócio de sucesso, você dá a devida atenção à área de front-end, e é por isso que é uma área que paga bem. As empresas sabem a importância desta área aqui. As que não sabem, infelizmente, às vezes nem sobrevivem sem isso. Mas enfim, com essa informação aí da lista geral, com essa lista geral para o seu estudo, para você não ficar mais perdido no meio das informações, a gente vai finalizando aqui o podcast. Relembrando que se você quiser contar com o nosso acompanhamento, eu vou deixar o link da comunidade DevPro para você fazer essa inscrição e poder contar aí com o nosso time maravilhoso aí de instrutores com experiência de mercado, como o Roger aqui, que veio apresentar para a gente aqui esses itens e que a gente está compartilhando aqui de maneira gratuita, inclusive com você. Se você quiser estudar por conta, você pode estudar por conta. Eu acho que você vai demorar muito mais, mas você tem a escolha aí de estudar por conta se você quiser. Muito obrigado aí para você que escutou e teremos aí, vamos falar da trilha da trilha de back-end no próximo episódio do podcast DevPro.